nosso muito bom dia a todos que estão presentes nessa manhã. Eu gostaria de agradecer a Deus, né, por mais um dia, por essa oportunidade que estamos tendo. Gostaria de cumprimentar e agradecer a Fabiana, a doutora Fabiana Vasconcelos, que é psicóloga do Instituto de Me Cuida e que eu poderia dizer que já é um parceiro da nossa sociedade. É um parceiro dessa casa também, da Comissão da Infância e Adolescência. Tem uma contribuição bastante significativa, né, nas pautas com relação ao cuidado que a gente precisa ter, tanto em estudos, né, em trazer estudos, em fazer parte de movimentos para além daqui do nosso Estado, né, no Brasil todo, de fóruns, de discussões a respeito da segurança nas questões digitais, mas, de uma forma geral, na regulação também, que acontece hoje, toda a regulamentação sobre internet, sobre tudo que está aí envolvido nesse mundo novo que a gente tem aí paralelo ao nosso real, que é o virtual, não é? Então, agradecer à doutora Fabiana por mais uma vez estar aqui conosco, agradecer à Escola Municipal Afonso de Medeiros, do município de Caucaia. Então, bom dia aí para essa galera que está aí presentes, fazendo presente. Agradecer aos professores Ayrton e Alain, que trouxeram os alunos do 6º ao 9º ano, não é? Que estão aqui conosco. Agradecer aos demais profissionais da educação que estão aqui. A Carla Regina, conselheira tutelar de Tabuleiro do Norte. Muito bom, muito positiva a presença dos conselheiros tutelares. Obrigada, Carla Regina. A Veridiana, que é conselheira tutelar em Tabuleiro do Norte. A Maria Helenilce, que é conselheira tutelar em Palhano. Está ali, sejam muito bem-vindos. A Solange Paula, conselheira tutelar em Palhano também. Erinalda Faustino, que é também de Palhano, conselheira tutelar. Rubênia Almeida, também lá de Palhano. Que bom, olha isso, conselheiros tutelares de Palhano vieram em peso. Sandra Célia, conselheira tutelar de Apuiarés, seja bem-vinda. Maria do Carmo, conselheira tutelar também de Apuiarés. Paulo César da Silva, vice-presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Apuiarés, também está aqui com a gente. Antônio Erlan, conselheiro tutelar de Apuiarés, sejam bem-vindos. A Márcia Beatriz, que é agente de suporte à gestão lá da Secretaria Municipal e articuladora, né, da Jornada pela Infância e Adolescência no município de Caucaia. Paulo Robério, que é o presidente do CONDICA, do município de Caucaia. Cadê o Robério? Ah, está ali. Seja bem-vindo. A doutora Juliana Barcelos, que é coordenadora do Programa Saúde na Escola, lá no município de Caucaia, que tem um excelente trabalho também, levando junto aí com um bom grupo, palestras e bastante educação para o ambiente escolar. A Jéssica, né, que é técnica de ensino da Secretaria de Educação do município de Caucaia. O Tiago, que é supervisor também lá da Secretaria de Educação do município de Caucaia. Rosane Vasconcelos, coordenadora do CRES Jurema, está aqui também, seja bem-vinda. Denise Bezerra, assistente social do município de Caucaia também. Olha, Caucaia aqui também bem representado. Camila Dias, que é da assessoria especial da Prefeitura de Fortaleza. Cadê a Camila? Também, seja bem-vinda. Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. A Catilene da Silva, psicóloga da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção à Vida do município de Eusébio. Sejam bem-vindas. Patrícia da Costa, assistente social da Coordenadoria Municipal de Valorização e Proteção à Vida, também do município de Eusébio. E todos os conselheiros tutelares de Caucaia, que estão em formação para o CIPIA, né, e justificaram que não poderiam estar nesse momento aqui, mas vão acompanhar depois, né, tanto pelas nossas mídias digitais e
todo o programa, toda a palestra estará gravada e disponível também pela TV Assembleia, pelos portais da TV Assembleia. Durante o ano passado, essa comissão esteve reunida em torno de vários temas relativos à criança e adolescência. E o Instituto de Me Cuida esteve aqui, né, trazendo alguns alertas sobre brincadeiras perigosas e sobre outros temas também. Nós tivemos essa oportunidade de trazer esclarecimento, especialistas, pessoas que estão estudando do tema e que a gente precisa, cada vez mais, estar buscando esse conhecimento e levar para o nosso ambiente, lá para a ponta, para onde tudo acontece, seja na escola, seja nas comunidades. Nos atendimentos são possíveis fazer através dos CRAs, né, através dos CREAs. Os profissionais estarem cada vez mais atentos e aptos a lidar com as novidades que vão surgindo. A gente sabe que cada vez mais cedo as crianças e adolescentes têm acesso, né, a esse mundo virtual, através de um smartphone, através de um tablet, né, através de um próprio computador. Tudo isso traz para eles uma conexão com o mundo, milhares de possibilidades de aprendizado, mas também traz riscos, não é verdade? Então, até que ponto eles estão, de fato, seguros de tudo, né, a que eles estão conectados, do que, de fato, é verdade, por exemplo, do que, de fato, merece confiança, credibilidade, de que forma eles interagem com tudo isso. Se eles têm a segurança de, por exemplo, colocar dados. Eu vou fazer um depoimento pessoal. Ontem eu estava aqui na Assembleia, em uma reunião, e eu recebi um WhatsApp do meu filho, de 10 anos. E ele disse assim: mamãe, eu estou precisando do seu CPF. Eu, opa, como assim? Primeiro ele disse assim, o CPF da casa. Eu disse, é o CEP que você precisa? Você está fazendo algum cadastro? Eu preciso saber o que é. Eu preciso que você me diga. Ele, não, mamãe, é o CPF. Aí eu disse, meu amor, o CPF é um cadastro de pessoa física, cada um tem um. Ele é um documento nosso. Ele não pode ser colocado nem dado para ninguém assim, né? De qualquer forma. Então, eu só posso dizer, se você... Depois, quando eu chegar em casa, eu vou ver o que é que você está querendo se cadastrar, por que é que precisam dos dados da pessoa. Por quê? Porque eles, muitas vezes, são meio que inocentes, né? E a doutora Fabiana já está dizendo, são totalmente. E vão respondendo. E ali, aquelas plataformas, aqueles aplicativos, tudo que está ali por trás está captando dados, está pegando informações nossas. E o que é que eles estão fazendo com isso? Né? Para que eles precisam disso? Então, a gente precisa estar atento, precisa entender um pouco do que tem por trás disso tudo, quais são os riscos disso tudo, se existe algum risco, a gente dá os nossos dados, né? Se, por exemplo, fazer baixar ou mandar uma foto nossa para fazer um cadastro, se precisa mesmo, se pode, se é confiável, que tipo de cuidado a gente deve ter. Mas, enfim, eu não sou a especialista, eu queria convidar aqui a doutora Fabiana Vasconcelos, né, que vai nos orientar, trazer essa palestra. Desculpa aí, que eu desliguei aqui. E nos dá esse entendimento, né, dos cuidados que aqui, no nosso dia a dia, quando a gente vai atravessar a rua, quando a gente vai para um lugar, a gente sabe que tem regras, tem normas de trânsito para tudo. Tudo a gente tem as normas e a gente tem que ter os devidos cuidados. Somos cidadãos, somos responsáveis pelo meio ambiente, por tanta coisa. E lá, no mundo virtual? E lá, aqui dentro, existe? A gente tem alguma responsabilidade e a gente tem que ter algum tipo de cuidado. Somos cidadãos também, não é, doutora? Então, pronto. Então, ela vai trazer com a palavra a doutora Fabiana Vasconcelos para a nossa palestra de hoje. Obrigada. Bom dia a todos e a todas. Obrigada, deputada Érica Amorim, por abrir
o dia de hoje, né? Mais uma vez, o Instituto de Me Cuida é convidado pela Comissão da Infância e da Adolescência a vir fazer esse momento. E hoje eu estou extremamente grata pela presença de conselheiros e outros profissionais de municípios que ainda não tinham vindo participar aqui. E eu, já de antemão, gostaria de deixar o Instituto de Me Cuida, que é uma organização sem fins lucrativos, à total disposição desses conselhos que estão aqui presentes, das instituições que trabalham com a proteção e a valorização da vida de crianças e adolescentes. Quiserem entrar em contato sobre o tema depois, né, que nós concluirmos. Ele faz o registro. O registro. Pode ficar. Tá. Eu já me disponibilizo para esse contato, porque a nossa missão principal é levar a conscientização, a compreensão e a prevenção para todas as crianças e adolescentes, principalmente do estado do Ceará. O Instituto de Me Cuida, ele foi fundado em Fortaleza. Infelizmente, ele não tem uma história inicial bela, não é? Ela é uma história triste, é uma história trágica, mas a família por trás do Instituto de Me Cuida transformou essa história em um caminho de proteção e valorização da vida da criança e do adolescente. Então, nosso objetivo maior realmente é entrar em comunicação o máximo possível e levar esse conhecimento a todos os lugares do estado do Ceará. Se você puder iniciar, você quer que eu passe? Esse? Tá. Bom, nós estamos no ano de 2020. O Instituto de Me Cuida ele iniciou a sua trajetória em 2014. Em junho, nós iremos completar, né, porque 2014 foi a fundação, as nossas atuações iniciaram realmente para o público em 2015. Então, nós vamos completar uma trajetória de 5 anos de atuação no campo das prevenções sobre as brincadeiras perigosas e ampliamos a nossa capacidade de atuação para a educação para o mundo digital. Hoje eu vou falar um pouco dessa trajetória, como tem muitas pessoas aqui que estão iniciando esse conhecimento, eu vou falar um pouco da trajetória. Depois a gente vai entrar dentro da compreensão dos riscos. Eu trago os números de pesquisa em relação ao uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil. Nós vamos falar da mediação parental ou de responsáveis e o que é que a gente pode fazer. Eu gostaria de iniciar dizendo o seguinte: o vilão não é a internet. Tudo que é criado no mundo, que nós utilizamos diariamente, foi feito por nós. São nós que estabelecemos a forma como nós interagimos com as coisas que são criadas. Então, a gente não pode atribuir o mal, se existir algum, a algo que é inanimado, que só funciona a partir do uso por pessoas. Então, a gente vai partir do princípio que são as pessoas que estão atuando dentro de um campo e são elas que precisam iniciar um trabalho que nós chamamos de cidadania digital. O que é cidadania digital? A cidadania é a minha capacidade de exercer direitos e deveres dentro de um campo social, onde eu atuo dentro de um papel com outras pessoas. Seja a família, a minha vizinhança, a minha comunidade, o meu trabalho. A gente tem uma extensão de atuação e, dentro de cada núcleo desse, eu exerço direitos e deveres. É assim que a gente vive socialmente. Nós estamos dentro de uma casa de legislação. E aqui é estabelecido regras, leis de como é que nós procedemos como sociedade. Então, essas leis, elas não são pertinentes somente ao campo físico, e é isso que tem realmente surgido nos últimos 3 anos como uma novidade. Quer dizer que aquela telinha que eu abro em casa e que eu gosto de assistir uma música, um filme, maratonar no final de semana nas séries do Netflix, quem que não gosta? Será que isso tudo implica que eu estou participando de um campo social? Quer dizer que, quando eu abro a tela, seja da minha Smart TV ou do meu smartphone, eu estou agora dentro de um campo social, eu estou interagindo com outras pessoas, e ali dentro eu tenho um papel?
Quem sou eu na internet? Sou a mesma pessoa da atuação dentro da família, dentro da comunidade, dentro do trabalho? É assim que eu funciono? Então, essas perguntas, e eu queria focar muito hoje na atuação dos adultos irresponsáveis. A gente precisa começar esse trabalho de conscientização de como é que eu funciono dentro do mundo eletrônico, porque é só a partir daí que eu vou poder educar crianças e adolescentes. Eu não tenho como falar com um adolescente sobre a internet se eu não estou lá. E, se eu estou lá, eu não tenho a compreensão de quem eu sou dentro. Como é que eu vou passar isso para um adolescente? E os adolescentes de hoje são muito vivos, eles têm uma capacidade de informação muito grande, eles acessam isso com muita velocidade, a capacidade deles de argumentação é muito alta. A primeira coisa que ele vai perguntar é: por que você não age assim? Então, se questione, quem é você na internet? Nós temos aqui atrás, né, vai aparecer um slide, eu vou, às vezes, fugir do que está aqui atrás para discutir algo que está no momento, mas ele vem com uma série de dados extremamente relevantes. A gente pode passar para o primeiro? Algumas pessoas aqui já conhecem o Instituto Me Cuida. Quem já ouviu falar da história? Se puder levantar as mãos, só para eu ter uma ideia. Uma pessoa? 2, 3, 4, 5. Poucas, ótimo. É bom quando a gente tem pessoas novas conhecendo o Instituto Me Cuida. Em 2014, um jovem de 16 anos aqui em Fortaleza perdeu a vida para o jogo do desmaio. Aí eu quero ver mãos para quem já ouviu falar disso. Desafio do... bem mais que 5. Tá. Adolescentes, alguém? Os adolescentes estão sentados? Não? Tá. Essa prática, que é chamada de jogo ou brincadeira, ela teve uma disseminação muito grande a partir de 2010, esses são os nossos registros de pesquisa, e ele se tornou um vídeo muito comum que aparecia na internet. Até em meados de 2016, 2017, nós conseguimos catalogar uma série muito grande de exposição de crianças e adolescentes a essa prática específica. Esse nosso jovem daqui de Fortaleza, o Dimitri, ele copiou esse desafio e perdeu a vida em casa. Quando a família foi notificada do que tinha acontecido, eles não compreenderam o que estava acontecendo. O que foi que houve? Como foi que você entrou na nossa casa? Isso existe? E existe aonde? É aqui no Brasil? Será que ele acessou informação de um outro país? Será que... Então, muitas dúvidas sobre aquilo. Porque, em 2014, a nossa ideia de acesso à internet era bem menor do que hoje. À medida que o ano vira, que o ano passa, o nosso acesso só cresce, ele só multiplica. Então, em 2014, não se falava de perigos de internet, não se falavam de práticas que poderiam tirar a vida de crianças e adolescentes. Então, a família do Dimitri decidiu que ninguém mais deveria passar por isso. Nem crianças e adolescentes que acham que estão participando de uma brincadeira, não têm consciência de aquilo pode levá-la a um dano severo de saúde, porque a criança ela pode vir a morrer, mas ela também pode ficar com sequelas de vida, por exemplo, ficar numa cadeira de roda para o resto da vida. Então, ela não tem essa compreensão, as famílias não sabiam que isso existia, e nós fomos começar esse processo de investigação, porque nós queríamos basear o trabalho do Instituto em pesquisas verdadeiras. Será que isso existe no nosso país, no nosso estado? Será que isso existe em Fortaleza? Essa pesquisa, em 2015, estava sendo realizada pela doutora Juliana Guilherme, no Brasil, pesquisadora da Unifesp, Federal de São Paulo, e ela detectou, através de uma pesquisa em 16 escolas públicas, 1.395 crianças participaram, que 40% desse número estava envolvido com alguma prática que, na época, estava limitada somente aos jogos de não oxigenação. Ou seja, práticas que retiravam o nosso respirar natural, né? Que sem ele a gente não pode nem se movimentar. A nossa máquina principal é a respiração, conectada diretamente ao funcionamento do nosso cérebro. Então, esse processo inicial do Instituto foi voltado para isso, prevenção de práticas de não oxigenação advindas da internet. E, nesse período, o Instituto catalogou mais de 150 mil vídeos dessas práticas somente no Brasil.
porque aí elas se estendem para além do jogo do desmaio. Nós estamos falando de vários outros desafios e várias outras práticas que foram, na medida da criatividade dos adolescentes e do campo de competição, porque antes a gente tinha que... Os não nativos digitais, os imigrantes como eu, né, nós tivemos que aprender a utilizar a internet. Nós não tínhamos a compreensão da rapidez como as coisas chegavam às crianças e adolescentes. E nós tínhamos, a nossa experiência, o nosso campo de desafio, porque todo mundo vai passar por isso, é natural do desenvolvimento da adolescência, nós não tínhamos noção de como é que isso afetaria, porque nós tínhamos 5 ou 10 crianças ali, eu, pelo menos, devia ter umas 5 crianças só na cidade do interior, que fazia parte desse campo de me desafiar na adolescência. Um adolescente de hoje, ele está conectado, e aí a gente vai passar para o próximo slide, ele está conectado a uma rede de 24,3 milhões de crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos de idade. Esse é o campo de competição de um adolescente, no momento. Ele acessa a internet em 98, ó, subiu. Esse é o último dado, viu? Saiu em março de 2019, essa pesquisa é anual. TIC Kids Online significa Tecnologia de Informação e Comunicação, e essa pesquisa é feita pela CETIC.br, a NIC.br e a CGI.br, Comitê Gestor da Internet no Brasil, que é parceiro do Instituto. Então, essa pesquisa, quando ela sai, ela vem com os novos números. 98% de crianças e adolescentes no Brasil acessam a internet via smartphone. Tem diferença, Fabiana, das classes A, B, C, D e E? Tem, bem pouquinha. As classes C, D e E acessam 88% das vezes. Eu fui fazer uma prevenção para adolescentes no município de Ocara, região rural, entre Fortaleza e Quixadá. Crianças e adolescentes vindo da zona rural, com pais agricultores. A escola dentro do campo rural. E tinham 60 adolescentes. Eu perguntei quem tinha um smartphone. Só 2 não tinham smartphone, na região rural do estado do Ceará. Então, existe uma penetração também, essa pesquisa ela também estuda essa penetração, porque pode não ter uma TV, pode não ter até mesmo a ligação comum de telefone, mas a torre de uma operadora está lá. Então, ela acessa o WhatsApp. A Agenda 2030 da ONU, que significa 2030, ela diz que é direito de toda pessoa no planeta Terra, no globo inteiro, ter acesso à informação e comunicação via internet. Ela quer garantir que todas as pessoas do mundo tenham esse acesso, que é correto. A gente não pode, né, pegar a informação e ser somente de um. Ela tem que ser homogênea, ela tem que ser de todos. Porém, isso tem que vir com a cidadania digital. Será que eu tenho responsabilidade, como a deputada Érica falou? Será que eu tenho que ter um comportamento dentro do mundo digital para garantir que esse acesso seja seguro e saudável? A resposta é sim. Por quê? A gente vem para o próximo número. 46% de crianças e adolescentes utilizando a rede buscam formas de fazer desafio ou brincadeiras. Isso é somente um dado. Essa pesquisa ela é extensa, ela entra em todos os campos de atuação, ela fala sobre a utilização de mídias, ela fala o que é mais buscado, ela investiga todo e qualquer movimento de crianças e adolescentes pelo período de 1 ano. E aqui o nosso último dado, que é muito interessante, 70% dessas crianças têm acesso a um WhatsApp, têm um perfil no WhatsApp. Né? Então, a gente sabe que existe uma forma massiva de comunicação, a gente sabe que existe um comportamento que é muito buscado e é muito feito dentro da internet, a gente sabe o canal de comunicação e a gente sabe a totalidade de pessoas que vivem dentro desse mundo. O nome disso aqui é sociedade. Se eu tenho uma sociedade digital, sim, nós temos direitos e deveres. Como é que eu me comporto dentro da rede? Quem sou eu dentro da rede? Eu já vi pessoas que são 2 personalidades, uma no campo físico
né, e a outra na internet. Tem gente que, no campo físico, ela é cordial, ela é educada, prestativa, delicada, atenciosa. E, na internet, ela vira o reverso disso. Ela se sente no direito de ser agressiva, de ter um comportamento chamado tóxico dentro da internet. Isso é um termo técnico, tá? Comportamento tóxico é um termo técnico. E, dentro desse campo, ela acredita que não há limites. E aí a regra número 1 é: toda e qualquer lei brasileira que funciona dentro do nosso território, que funciona para o nosso funcionamento no campo físico, é válida também para o campo digital. Todo comportamento. O nosso código de leis é aplicado dentro da internet também. Se uma pessoa sofre qualquer tipo de violência, se ela se sente ofendida, ela vai para o nosso Código Comum de Leis. É através desse código que a gente modera e media esse comportamento. Então, sim, nós estamos sendo regidos pelo mesmo código dentro do país que a gente vive. Fora isso, nós temos uma regulamentação chamada Marco Civil da Internet. Quem conhece esse documento? Olha como é desconhecido, deputado, está vendo? O Marco Civil da Internet é um documento que fala da nossa regulamentação do uso da internet no Brasil. E nós temos itens específicos lá, artigos específicos, que garantem a proteção da criança e do adolescente. Está escrito lá. Fora isso, nós temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Também funciona? Funciona. É a mesma regra. Então, compreender todos que nós estamos regidos pelo mesmo Código de Leis, acrescentado do Código de Regulamentação, elaborado exatamente para a internet. Fora isso, o deputado Amorim trouxe o ponto dos dados, né? Nós temos agora uma lei, é recente, é nova, a Lei de Proteção de Dados, que tem artigos específicos também para crianças e adolescentes. Por exemplo, se é uma criança se cadastrando, assistindo ou captando alguma informação da internet e aquele site ou aquela mídia identifica a criança como usuário, que ela é uma criança, ele é proibido de captar dados. Aquele site, aquela mídia, não pode captar dados de crianças que são menores de 18 anos. Não pode. Está dentro da nossa Lei de Proteção de Dados. Nós, como adultos, nesse fluxo constante de transformação e que trabalha com crianças e adolescentes, nós temos que estar constantemente estudando. Não tem mais como a gente dizer, não, eu aprendi que tem uma lei em janeiro, eu só vou revisitá-la em outubro. Não pode. Porque, quando saiu a Lei de Proteção de Dados, não tinha itens sobre a proteção da criança. Aí eles tiveram que reeditar e fazer uma outra para entrar proteção de criança e adolescente. Então, a gente tem que estar num constante de informação. Porque eu vou falar aqui um pouco dos impactos agora. Você pode passar? Esses são os números da internet no Brasil, o último que foi catalogado, a população total está aqui, os ativos em mídia social estão aqui, né, e o uso de mídia está aqui. Então, de 211,6 milhões, a urbanização em 87%, o uso é de 130 milhões até 2019. Vamos para o próximo. Redes sociais mais utilizadas. Facebook continua sendo o campeão lá. Tá? Aí, em segundo lugar, nós temos o WhatsApp. Em terceiro, o YouTube. E, em quarto, o Instagram. Aqui, a gente vai começar a visualizar uma cidade. Tá? É uma cidade, cada um desses é uma praça. A praça inicial de mídia social, onde todo mundo se deslumbrou com a ideia de mídia, não foi o Orkut, tá? Foi o Facebook. Quem tinha Orkut aqui viu uma progressão interessante de uma coisa que iniciou no Orkut, que era a formação de grupos de pessoas com os mesmos interesses. Você começou a se agrupar de acordo com o que você gostava no Orkut. Adolescentes lá atrás, sabe o que é Orkut? Já ouviu falar? Não, tem uma que diz assim,
Fabiana, o que é isso? A primeira mídia social que fez sucesso no Brasil, onde adultos começaram a participar, faz muitos anos. Então, lá, ele começou a identificar essa capacidade do ser humano de se agrupar a partir de interesses comuns. Aí, o que é que acontece? Vamos dizer, eu morava onde eu nasci, né, lá onde eu me criei, em Sobral. Lá em Sobral, vamos dizer que eu gostasse de rock. Não tinha ninguém que gostasse, todo mundo gostava de forró. Aí eu tinha que tolerar, né? Porque todo mundo, a maioria, só gostava de forró, não ia para canto nenhum. Hoje em dia não tem mais isso. Eu aprendi que eu posso me agrupar dentro de um campo digital e achar os meus amigos que gostam de rock. A gente faz isso. É por isso que é uma comunidade. Quando a gente se agrupa, forma grupo, eu já estou estabelecendo que ali tem regras de convivência. Então, a gente ampliou a capacidade do ser humano de achar o seu igual. Quem pensa igual a mim, quem circula no mundo igual a mim, quem sente igual a mim, quem funciona como eu. Imagina isso para um adolescente que está naquele processo de quem sou eu, para onde vou, que criatura serei. Eu preciso agora enfrentar esse mundo real, onde eu sinto um distanciamento do meu núcleo familiar, porque isso é natural do processo biológico. Um distanciamento é o momento em que o ser humano se distancia de quem os criou para poder virar ser no mundo. E ali ele vai se descobrir. Se eu posso me descobrir a partir dos meus interesses dentro de um campo digital, é para lá que eu vou. Eu vou criar a minha existência dentro desse mundo digital. Então, ele é social. O que é que aconteceu aqui? Quando iniciou aqui, todo mundo estava aqui dentro. E aí os smartphones foram começando a se espalhar dentro dos núcleos familiares. Antes só tinha um, depois virou dois, agora o filho adolescente tem, agora o filho mais novo tem também. Cada um foi tendo o seu mundo ali individualizado. E aí as crianças disseram assim, essa é a praça que meus pais e meus avós vão, não quero ir para lá, não. O que é que eu vou fazer lá? Eu vou para uma praça nova que tem, chamada Instagram. Aqui é majoritariamente crianças e adolescentes, porque não é a praça dos pais. Aqui é rápido, dinâmico, né, tem o stories, e aí eu filmo o que eu faço o dia todo, eu circulo de uma forma extremamente rápida, enquanto a gente está lá debatendo a existência da laranja no Facebook. São processos diferenciados. O meu pai, que tem 77 anos, é fãzaço do Facebook. Eu não circulo dentro do campo dele, e eu não sou adolescente. Mas as crianças, elas têm a capacidade de fazer isso, de criar os seus campos digitais. E aí, esse ano, no final do ano, nós vamos ver o surgimento de um novo aplicativo, de uma nova mídia social, como participante da vida digital de crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes atrás. Levanta a mão quem conhece o TikTok. Ok. Entenderam? Certo? Adultos. Quem conhece o TikTok? Eu posso terminar a palestra aqui? Você está entendendo a disparidade? É isso que a gente está tentando fechar há 5 anos. Isso chama-se gap. É um espaço, um vácuo entre o que os adultos estão conhecendo e sabendo e o que as crianças e os adolescentes estão sabendo. Aí você diz assim, mas você é adulto, como é que você sabe disso? Porque no momento em que eu escuto, eu sigo as mídias de divulgação de internet e aplicativos. Eu recebo essas notícias. Aí eu recebi uma notícia, há muitos meses atrás, que disse assim, TikTok é o aplicativo mais baixado no ano de 2019. 700 milhões antes do fim do ano. Chegou no final do ano de 2019, tinha 1,2 milhões de downloads. Ele, atualmente, tem 7,5 milhões de usuários. Nós temos um grupo de adolescentes que levantaram a mão de Caucaia. No final do ano, nós vamos ter a Praça Nova, vai subir bem aqui, chamada TikTok.
Como é que nós, adultos, não estamos conhecendo? E eles já estão lá, eles têm perfil, eles estão participando diariamente. A primeira coisa, quando eles saírem daqui, quem tem um smartphone, a primeira coisa que eles vão abrir. Tá? Então, a gente não pode estar numa velocidade Facebook e os meninos aqui, ó, indo embora nos aplicativos novos. Eles querem novidade. E o que for lançar... eu vou lhe dizer uma coisa. Eu baixei, finalmente não resisti mais. Eu digo, não, agora eu vou, fora saber da existência, eu vou ter que saber como é que funciona, né? Então, eu fiz o download do aplicativo. Você, tranquilamente... Quem achava que passava muito tempo no Instagram, no TikTok, você vai embora numa facilidade. Quanto tempo vocês passam no TikTok por dia? Nenhum com coragem de dizer. O dia todo. Praticamente o dia inteiro. Né? Só não quando está na escola. Ou no intervalo também? Intervalo também, tá certo? Pois não. Tá. Você já tem uma resposta? E você está me perguntando para ver se combina com a sua? Bom, nós temos vários elementos. É que eu estou sendo... Vamos primeiro para a parte biológica. Nós temos um processo de gratificação via dopamina. A dopamina é um neurotransmissor que a gente produz no cérebro, que leva a gente a repetir as nossas sensações prazerosas. Tá? Em estudos, ficou provado que a imagem ela provê a dopamina um campo enorme de atuação. Quanto mais imagem eu vejo, mais dopamina eu solto. A dopamina ela me causa uma sensação de gratificação. A coisa que o ser humano mais quer é estar gratificado. Ele quer se sentir gratificado. Né? A gente tem aquela sensação prazerosa. Ah, fui gratificado. Só que é pouquinho. Então, como é pouquinho, eu fico em modo intermitente. Eu não paro. É por isso que, quando a gente olha, eu já recebi adolescentes na clínica com 9 horas de Instagram. Então, a gente passa, quando olhou ali, a gente passou 20, 30 minutos do nosso tempo. Isso não é uma característica somente de crianças e adolescentes. Tá? Isso é uma característica humana. A gente fica... e a gente substitui muita coisa, inclusive o que é tarefa, principalmente o que é tarefa, o que é dever, o que é obrigação, o que eu tenho que fazer, ele é substituído porque existe um prazer instantâneo na palma da mão. Antes, o prazer ele vinha delimitado pelo adulto. Quando você terminar a sua tarefa, você pode brincar. Quando você concluir o que você tem que fazer em casa, você pode ir para o videogame. Ele tinha um intermediário entre a tarefa e o prazer. Não existe mais um intermediário. E nós temos uma coisa que eu vou falar aqui, que está faltando, chamada mediação parental. E o parental sendo aí qualquer responsável que esteja com aquela criança e adolescente. Tá? Eu vou aguardar um pouquinho. No final, eu escuto a sua resposta, porque o Viana me deu pouco tempo. Vamos passar aqui para frente. Doutora, Diga. E aí, se alguém tiver alguma pergunta, aí levanta a mão, que eu peço aqui a Viena o Leandro que anote, porque aí, para que fique registrado, para quem em casa for assistir e possa compreender, vem aqui à frente, aí faz a pergunta aqui, para que fique registrado. Diz o nome, né, de onde é, tá bom? Aí, se alguém quiser, é só levantar a mão que o Leandro faz aqui a inscrição. Obrigada. Pronto, vamos para o próximo? Quais são os riscos? Vamos começar com os riscos. Existem riscos para a saúde em tudo que a gente faz. Tá? Em tudo que a gente faz tem risco. Isso aqui não é um estado de pânico. Isso aqui é um estado de conscientização. A gente vai compreender os riscos para depois saber o que fazer com eles. O problema maior que eu acredito é a gente não querer saber dos riscos, não ter uma consciência sobre ele. Todos esses riscos eles são compreendidos dentro do uso excessivo e não saudável.
Atenção, ninguém vai sair por aí dizendo, a Fabiana do Instituto de Me Cuida diz que a internet tem risco. Uso excessivo e não saudável do uso da internet. Nós estamos falando de algo sem medidas e que não está funcionando dentro de um comportamento saudável. É isso que a gente tem que ter uma compreensão. A gente só pode prevenir conhecendo isso. E esses dados estão dentro da Sociedade Brasileira de Pediatria, que é parceira do Instituto também. Eles têm um novo artigo que nós participamos, chamado Menos Tela, Mais Saúde, que fornece todos esses dados. Quem quiser abrir, é disponível. O PDF é aberto para você imprimir em casa ou para você ler digitalmente. Nós temos 3 campos de risco. 0 a 3 anos, de 3 para cima, especificamente da adolescência. Tá? Aqui no meio é um risco que vai desde dos 3 anos de idade até a maturidade. E o campo 3 é o campo de atuação, principalmente de adolescentes. O campo maior risco é a partir dos 11 anos de idade, de 11 até 17, 18 anos. No risco 1, a criança de 0 a 3 anos, que passa tempo excessivo e não saudável, navegando em conteúdos que não são apropriados para a idade, em tempos excessivos que não são mediados, sem limite, ele pode desenvolver dificuldade de socialização e conexão com outras pessoas. Infelizmente, a Keisiane, que é coordenadora da Fundação Samura, estava aqui. Ela poderia até dar um depoimento dos casos que nós tivemos lá de crianças que chegavam na escola e não queriam entrar na creche, sentavam no chão da creche. E, quando eu chegava para perguntar o que é que tinha acontecido, eu disse, porque em casa eu fico no celular da minha mãe. Então, a creche não tem interesse para ele. Ele não é um campo individualizado, que eu estou fazendo só o que eu quero. Eu não estou sendo gratificado. Existe um adulto ali mandando em mim o dia todinho, dizendo o que é que eu tenho que fazer, a hora que eu tenho que fazer, como é que eu tenho que fazer. Existe uma rotina a ser seguida, existem brinquedos a serem compartilhados, existe um formato, existe uma comida que não fui eu que escolhi. Então, tem todo um processo social ali que ele é inserido e que ele não tolera. Ele não compreende a palavra não, ele não consegue se frustrar, e ele vai começar a ficar extremamente irritado perante a ausência de um mundo que é direcionado somente para ele. A gente está falando aqui de crianças que os responsáveis substituem a chupeta ou o bico, o acalentar a criança pelo uso do aparelho, que utilizam o aparelho para a criança se alimentar. Aí só come se for assistindo a Peppa Pig. Já ouvi isso, viu? Só come se assistir a Peppa Pig. E aí a gente não quer lidar mais com aquele ser humano diferente que está ali e que sou eu que estou precisando aprender a me frustrar também, né? Aceleração do pensamento. Quando a criança passa horas na internet, 3, 4, 5, nesse processo de desenvolvimento, o cérebro da criança ele está fazendo sinapse, que são as nossas conexões neuronais, parece fios elétricos, de conexão. A cada experiência da criança, isso é da ordem dos milhares, 300 milhões de sinapses a cada experiência. Agora, você imagina uma criança que está 3, 4 horas na internet, o tanto de ativação elétrica que ela fez no cérebro. Quando a internet tira, ela vai correr sem parar ou ela vai pular sem parar. Ela fica em estado acelerado. Aí leva-se essas crianças para o neuropediatra, porque a escola não tolera mais. E chega lá, o neuropediatra diz TDAH, e a criança começa a tomar a famosa e boa Ritalina. Porque os médicos também, ainda não entrou na anamnese de muitos médicos, muitos pediatras. O seu filho fica na internet horas intermináveis? Essa pergunta tem que vir. Porque nós temos um processo de desenvolvimento do cérebro da criança que ele precisa da interação com um outro humano. A gente só se torna humano na interação com um outro humano. A primeira língua do bebê é a musicalidade da mãe, da voz dela, do cuidador primário. Se não for a mãe, especificamente, tem um cuidador primário
que se comunica, que olha, que toca aquela criança. Se a criança humana não tiver isso, ela não se transforma em um ser social. Nós não existimos fora de uma sociedade. Não existe esse formato ainda. Então, aqui tem que ter um controle. Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda 0 tempo de tela para crianças de 0 até 2 anos. Eu digo 3. Não sei para que a criança precisa ficar na internet. De 0 isso é tela. Qualquer tela. Ai, não, no smartphone não, é na televisão. É a mesma tela, gente, é tela. Significa atividade passiva. Eu estou vendo o mundo passar. É o mito de Platão, da caverna. Eu estou só vendo as sombras do mundo passar, eu não estou experienciando o mundo. A gente não pode retirar isso de crianças. Tá? Isso é um tipo de negligência do desenvolvimento. E afeta uma vida inteira. Essa criança aqui ela pode não desenvolver empatia, capacidade de saber como é que o outro se sente. Porque ele não está interagindo com o mundo. No risco 2, nós temos dependência ao uso problemático. A gente tem utilizado de uma forma muito fácil, né, a palavra vício. Ai, estou viciado nisso, estou viciado na internet, estou viciado em jogo. A gente está retirando essa palavra do nosso vocabulário. O vício é algo que a gente não supera. Você fica sóbrio dele, mas você não supera. Então, não é vício, eu estou dependente de um funcionamento. E a dependência desse funcionamento, principalmente para crianças e adolescentes, ela pode ser modificada. Ele está em desenvolvimento. Existe uma série de riscos do tempo excessivo e do uso não saudável. Quais são eles? Nós podemos ver a depressão, ela aparece porque quando eu estou, principalmente como adolescente, participando de um circuito midiático muito intenso, eu posso me submeter e me expor a pessoas que vão ter um discurso de ódio, que vão me ofender, que vão me tratar mal na internet, que vão cobrar de mim aparência, comportamento e pensamento que é diferente do que eu quero, do que eu desejo. Vai ser uma cobrança de funcionamento que vai começar a causar um impacto em mim, como se o pensamento fosse, eu não sou suficientemente bom. Isso aqui causa um enorme impacto. Nós temos um vídeo, que foi um documentário da BBC, que eu estou traduzindo a legenda no momento, que fala sobre isso, uma entrevista com adolescentes, eu espero que esteja pronto em breve para a gente lançar. Aumento da ansiedade, porque se eu estou constantemente gratificado, parar a gratificação é difícil. O funcionamento químico da gente é muito interessante. Então, se eu não tenho um tempo determinado, o limite do que eu vou utilizar, e eu paro aquilo, a minha vontade é de voltar imediatamente. Porque eu não quero perder o que está acontecendo ali dentro. O cyberbullying tem sido um grande problema no Brasil. É esse comportamento, eu falei, aí entra um grande exemplo de cidadania digital. Eu trato muito bem a minha colega aqui no colégio, a gente está lá, e aí, quando eu cheguei em casa, na internet, ela publicou que ela não gostava de gatinhos, e eu amo gatinhos, então eu fui lá e falei muito mal dela, criei um site com o nome dela, e está todo mundo lá, uma página no Instagram, dizendo todo mundo odeia a fulana, e aí eu fiz esse movimento na rede porque a minha amiga disse que não gostava de gatinhos. Isso é comum no Brasil. Esse comportamento do cyberbullying é classificado também dentro dos comportamentos tóxicos. Porque é que, ao alguém divergir de um pensamento como o meu, eu me acho num direito de vingança. Né? Como é que a gente está estipulando valores de comportamento? Isso existe dentro da sua casa? Esses valores têm que ser passados para a criança. Olha, o que a gente não faz no mundo físico, a gente não faz no mundo digital. Você ficou com raiva da sua amiga, você vai lá no campo físico e conversa com ela. A gente tem que ensinar competência socioemocional. A internet não pode ser um campo de descarga agressiva, porque nós somos seres agressivos. A gente é contido exatamente por um montante de regras e leis que estabelecem a gente no campo social. A gente tem um campo de valores que são passados pelas famílias, que olham para mim e dizem, eu só amo você, né? Tem essa condição do amor,
se você cumprir com esses valores e com essas regras. A gente funciona assim como social. Por que isso está isento do campo da digitalidade? Causa, aí vai um pouco aqui dos transtornos físicos, né? Sono e alimentação, crianças que não dormem. O ser humano, ele passa o dia gerando o cortisol, que é o chamado hormônio do estresse. Eu gero aquilo. Quando é que eu me livro daquilo? Tem umas vassourinhas que vêm limpar o cérebro da gente de noite. As vassourinhas mágicas do cérebro. Ela só limpa se eu dormir. Se eu não dormir, o cortisol não desce. O que é que acontece? Acontece que eu não tenho capacidade criativa, eu não consigo mais lembrar das coisas, eu vou começar a esquecer das coisas, eu vou ficar cansada, eu vou ficar irritada, eu não vou ter paciência. Se isso passam vários dias, eu vou me sentir insuportável. Eu não tolero. A gente precisa restabelecer o que eu chamo de energia vital na hora do sono. E, do mundo inteiro, só 20% da população consegue restabelecer esse sono com menos de 8 horas. A maioria da população precisa de 8 a 10 horas de sono. A gente precisa dormir. E a alimentação. Não é para comer na frente de tela, mas desde que eu era criança e só tinha uma televisão na sala. Não mudou. O ser humano não mudou. Não é porque a gente tem acesso à tela que a gente modificou. Nós continuamos numa evolução bem lentinha. Talvez um dia a gente chegue lá. Mas nós continuamos precisando aprender o que é paladar, textura, que o tempo de comer ele também é um tempo social, com a família, ou com a pessoa que você compartilha aquele espaço, né, da hora da comida. Sedentarismo, as crianças excessivamente jogando na internet, não querem levantar para nada, ou como os adolescentes que eu recebo, com muito tempo de internet, não têm interesse nenhum. Obesidade, porque não se pratica mais nenhum tipo de atividade física, nem a locomoção dentro de casa está acontecendo. Tá? Transtorno da imagem corporal, muito impactante em meninas, porque nós vendemos uma imagem que é irreal. A capacidade de edição de imagem que existe dentro desses aplicativos é incrível. E você pode baixar aplicativo só para isso. Você edita tudo, viram outra pessoa. E aí nós criamos ideais irreais de pessoas. Problemas auditivos, uso do headphone constante, dos fones de ouvido, em altíssimo volume, principalmente está jogando em casa, tem a família e tudo, aí põe os fones. A gente não aguenta ouvir esse barulho. Aí ela põe o fone e continua com o mesmo volume. Tá? Problemas visuais. A gente usava a tela, o sonho, né? O sonho da família brasileira, a TV de 50 polegadas. E aí a gente chega nas casas, a TV de 50 polegadas ela é decorativa na parede. Não tem ninguém usando. Está todo mundo no seu aparelhinho, que tem, no máximo, 8 centímetros, né? E aí a gente assiste assim. A regra é 45 centímetros de distância, numa postura ereta. Alguém olha o seu celular dessa forma? Não. Eu vou dizer como é que a gente faz, tá? Aí, imagem explicando visuais e posturais. Tá? Muito problema de coluna, muito problema de vista, crianças sendo operadas por estrabismo, porque, à medida que eu aproximo a tela, o olho vai para o centro. Lesão do esforço repetitivo, o controle remoto dos videogames. Aí vamos para os nossos problemas graves, isso aqui teria que ser explorado sozinhos, né? Problemas com sexualidade, vulnerabilidade ao grooming, o sexting, que são palavras que nós não temos nem em português, acesso a redes de pedofilia. Tá? Isso aqui tem um vínculo direto com a exposição que em inglês chama sharing, que são pais que fazem questão de criar páginas de mídia para divulgar seus filhos. Tá? O sharing é um problema grave, porque nós não temos noção do que é que está sendo, para que aquela imagem está sendo utilizada. Comportamentos autolesivos, indução e riscos de suicídio entra aqui. Hoje de manhã eu recebi a modificação
numa medida de lei sobre isso aqui, vai ficar por uma próxima que eu recebi hoje de manhã. Brincadeiras e desafios, que nós falamos bem no começo, né? Existe uma série de danos graves e eles precisam, crianças e adolescentes precisam ter uma capacidade, os que estão aqui podem ouvir e passar para os seus colegas. Quando eu estou assistindo algo na internet, o TikTok é só desafio, gente, vocês não têm noção, não. É muito desafio de dança, super legal. Qual dessa semana? Quem já fez o desafio dessa semana de dança do TikTok? Já gravaram o Onaná? Já, né? Certo. Esse é legal, positivo. Ó. Pode fazer à vontade, eu fiquei com vontade até. Agora, se eu olho uma pessoa que está fazendo uma brincadeira ou desafio, onde ela está mexendo com a saúde do corpo dela, para que eu vou repetir isso? Pensem nisso. Porque todo mundo está fazendo. Pense se isso é uma boa tomada de decisão. Vocês, como adolescentes, não podem esperar mais que adultos estejam o tempo todo monitorando essa área. São vocês que estão acessando massivamente as redes. Pensem, isso aqui é uma coisa legal para eu copiar e fazer? É um desafio bom? Vai trazer danos? Porque, no momento que houver algum dano para a sua saúde, a rede que lhe acompanha, ou que você acompanha, não vai vir lhe socorrer, não. É você que tem que ter essa tomada de decisão. Desafio de dança no TikTok, achei super legal, achei super divertido, apoio. Qualquer desafio onde você está colocando o seu corpo em risco, não. É bem simples a fórmula. Isso aqui vai me colocar em risco? Vai. Não vou fazer. Para quê? Qual o benefício? Tá? Então, a Viana me deu aqui uma chamada, deve ser 5 minutos agora, né? Vamos passar rapidinho aqui para a gente... O que é que acontece nessas ações de saúde? Quem trabalha, eu sei que tem gente de postos, né, aqui de saúde, agentes de saúde. Se tiver alguém, precisa identificar, avaliar e diagnosticar o uso inadequado, precoce, excessivo, prolongado, problemático ou tóxico de crianças e adolescentes. A intervenção tem que ser feita em forma imediata, juntamente com especialistas, dentro de um plano de tratamento. Tá? Isso aqui precisa ser acompanhado. Ele não é uma coisa que passa só. A gente não está falando mais disso. Se a gente identificou isso como realmente um problema de saúde, precisa de acompanhamento. E aí vamos tentar concluir aqui rapidamente. Mediação parental. Nós retiramos a palavra controle. A gente não controla mais. A gente media. E, para mediar, eu preciso compreender como e quando fazer. Eu preciso de uma alfabetização midiática. Tá? Como é que eu vou fazer isso? Vamos passar para a próxima? Tem um caminho. Quando essa criança, nessa casa, ficou decidido que ela vai acessar esse mundo digital, eu preciso dizer para ela os direitos e deveres. O que é ser cidadão da internet? Eu preciso falar para ela, em formato de diálogo, dos limites, do tempo, dos conteúdos e como aquilo vai ser acessado. Aonde vai ser acessado. Para que fim? Isso tudo é do ponto zero. Comprei o aparelho, vou entregar. Espera aí, vamos conversar antes. Quem quiser saber isso detalhadamente, dentro do site da safernet.org.br, que também é nossa parceira. Esses são só perguntas que, às vezes, as famílias me dizem, e eu começo por onde? E aí eu coloco algumas perguntas-chave para exercer esse diálogo dentro de casa. Mas, na verdade, é o mesmo diálogo que você teria para educar aquela criança para o mundo físico. É o mesmo diálogo. Como é que você está educando essa criança para ser uma sobrevivente no mundo físico? Essa mesma educação vai para o mundo digital. Tá? E quem quiser um apoio, pode ligar lá para o Instituto. Vamos para o próximo. Limites. Isso aqui é a classificação indicativa do uso de qualquer mídia. Existe idade. Responsáveis por crianças e adolescentes têm que saber qual é a classificação indicativa daquele aplicativo, daquele jogo, daquela mídia. E aí a criança ela tem uma regra pré-estabelecida. Está lá pré-estabelecida. Tá? Todas as mídias, por exemplo, é 13 anos.
Então, se tem uma criança de 6 utilizando o Instagram, a família vai ter que se responsabilizar por isso. E aí, a Sociedade Brasileira de Pediatria, isso também pode ser acessado lá, ela coloca as idades, isso são sugestões, de acordo com pesquisas. Tá? E aí, eu quero concluir hoje com esse grande alerta que eu acrescentei aqui. Há cerca de 1 mês atrás, nós tivemos a disseminação de um desafio que circulou imensamente nas redes, ganhou novamente a mídia nacional. Nós somos bombardeados com perguntas a respeito. Isso é um processo anual de acontecimento. E aí as escolas ligam para a gente, nós queremos a prevenção para esse desafio. Isso não existe. Não se faz prevenção para um comportamento de risco. A gente tem que educar para o uso daquele campo digital para que nenhum comportamento de risco seja copiado. Tá? E aí o meu alerta maior é para as famílias. Quando eu recebo um vídeo de adolescentes, crianças ou adolescentes, fazendo comportamentos de risco, e eu passo para frente, eu estou quebrando uma lei, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal. Eu não posso divulgar, disseminar e passar adiante imagens de crianças e adolescentes. Você gostaria que o seu filho, a sua filha, o seu sobrinho, a sua sobrinha estivesse dentro desse processo? Você recebesse em casa um vídeo onde é o seu filho lá, a sua filha, fazendo, porque aquele vídeo não sai mais na internet, nunca. Então, pais, mães responsáveis que divulgam conteúdo de crianças e adolescentes estão criando pânico, estão disseminando conteúdo de forma inapropriada e não estão educando ninguém. Tá? Quando esses vídeos se propagam, eles se propagam massivamente via WhatsApp por grupo de pais, mães e responsáveis. Fica o alerta. Nós precisamos ter uma consciência diferente da do pânico. Tem que parar e usar o campo reflexivo. O que é que eu vou fazer com essa informação? Se você acha prudente alertar o seu grupo de pais e mães, você cria um seu próprio texto, sem imagem de crianças, e divulga. O seu texto. Essa rapidez de repassar o pânico tem gerado muitos problemas. Tá? E aí vamos concluir. Pode passar, a gente pode fazer essencial, diálogo, o acordo de como se dará esse monitoramento, e existem aplicativos, né? Pode passar. Esses aplicativos eles podem ser utilizados de várias formas, somente depois do diálogo e de acordo com a criança e o adolescente. Somente. Não adianta quebrar todas as etapas que eu falei aqui e instalar isso aqui, não resolve. Saúde. Tempo offline com a família, tempo de interação e conexão fora da internet, desligar o celular 1 hora antes de dormir para a família toda. Tá? Fazer exercícios, ter hobbies, experienciar a natureza. Eu podia me expandir imensamente nas pesquisas em relação a isso, mas fica a mensagem. Muito obrigada. Agradecer. Foi excelente, né? Eu acho que trouxe bastante informação, bastante conhecimento para a gente, alertas aí. Eu fiz aqui um monte de anotação. E eu queria registrar mais alguns conselheiros tutelares que chegaram, né, logo após o início. A Lilian Gadelha, conselheira do Condica de Fortaleza. O Alisson Mateus, que é também conselheiro tutelar de Fortaleza. Sejam bem-vindos, muito obrigada. O Francisco Mirton, que é conselheiro tutelar de Fortaleza também. O Francisco Antônio, que é conselheiro tutelar de Pedra Branca. Olhe, temos aqui uma comitiva também de Pedra Branca. A Ariela, está correto? Ariela de Neves, das Neves, conselheira tutelar de Pedra Branca. Maria, que minha gente, perdão. Samara, Alexandre Bispo, tem a
Maria, eu não consegui entender, perdão. Que é psicóloga do CRAS de Pedra Branca. Ah, Samara, perdão. Alexandre Bispo, que é de Paraipaba. O Domingos Paulino, que é conselheiro tutelar, também de Paraipaba. Seja bem-vindo. Temos também aqui a presença da articuladora do selo Unicef, lá de Caucaia, a Thelma. Acho que está ali atrás. É a Edilene, que é subsecretária de Desenvolvimento Social também no município de Caucaia. Sejam muito bem-vindos. Eu vou ficar aqui pertinho, que eu vou chamar agora quem se inscreveu para as perguntas. E eu queria pedir que quem eu chamar, que foram 2 até agora, o Allan Kardec, professor de Ciências da Escola Afonso de Medeiros. Já foi respondida? Pronto. Então, o José Ayrton. Ah, foi também? Ah, certo. Só um instantinho. Então, o Allan Kardec vem, por favor, e vamos pegar aqui um desses microfones. Liga o microfone, aí diz seu nome, Allan. Bom dia a todos. Bom dia, deputada Érica, doutora Fátima, Fabiana, né? Fabiana. O que eu queria perguntar, né? Eu acho que é a dúvida de muitos alunos e minha também. Eu tive a oportunidade de estar em alguns países, né, da América do Sul, menos populoso que a gente, né? O caso de Santiago do Chile, Buenos Aires. E lá eu fui com minha mãe, né, que ela tem umas amigas que é diretora, e a gente foi convidado, eu fui com ela conhecer o modelo escolar de lá. E eu notei, doutora, que lá, quando um aluno cometia um ato infracionário dentro da escola, lá não existia assim aquela função de auxiliar de serviços gerais, essas coisas todas. Os próprios alunos que cometiam esses atos, eles faziam a limpeza da escola, eles faziam a jardinagem da escola. E eu queria saber por que, dentro do nosso país, dentro dos municípios que a gente tem aqui no estado do Ceará, a gente não pode usar essa ideologia, né? Porque se a gente for usar essa ideologia dentro das escolas, a gente é penalizado. Vai vir conselho tutelar, perguntar por que a gente está colocando aluno para fazer essa prática. E eu noto que lá a indisciplina lá é quase zero. Lá, as mesas, né, onde os alunos estão sentados, existe um tabletzinho acoplado, onde o professor dá aula numa louça digital, e o índice educacional lá, as notas são bastante elevadas, entendeu? Lá não existe o famoso vestibular que a gente faz, entendeu? Eles pegam as notas, o desempenho dos alunos durante a vida escolar, e eles escolhem aquela disciplina da qual se encaixa e vê se tem aquela vaga que ele quer. Então, eu queria fazer essa pergunta, porque aqui no nosso país, a gente não começa a usar esse modelo, já que a gente é desenvolvido em relação aos nossos irmãos de outros países. Tá, Alan, se ele fez alguma conexão com o uso da internet por conta do tablet, da lousa digital? Não, não. Lá eu estava falando, né, como a senhora é psicóloga, né, que lá, assim, a forma de punir os alunos não é aquela forma de a diretora ir lá, entendeu? Dar uma suspensão ou chamar os pais. Eles colocam os próprios alunos para fazer determinada atividade dentro da escola, para que ele tenha aquele senso crítico, aquele senso do meio ambiente, dar valor à escola, entendeu? O cuidar da escola. Se a gente for incrementar esse processo dentro dos municípios, do nosso estado, até em matéria de Brasil, nós somos mal vistos se a gente tomar tal atitude. E por que não pensar nesse modelo? Isso que eu queria saber da opinião da senhora em relação a isso, entendeu? Tá. Bom, foge um pouco do tema da digitalidade, mas eu trabalhei 12 anos numa escola fora do Brasil. A gente não tem como copiar modelos de uma outra cultura. A gente tem que melhorar o que a gente tem, com certeza, sempre permanentemente.
mas nós estamos inseridos num formato cultural completamente diferente. Isso implica desde da formação de quem nós somos, da língua que a gente fala, das instituições que nós temos e preservamos, da forma como a gente atua no mundo, o que nós esperamos das nossas crianças e adolescentes. Quando a gente vai para um outro lugar e a gente põe os olhos em algo que parece extraordinário, a gente quer realmente copiar, e isso é ótimo. A ideia de que você pode trazer um modelo e ver como é que aquilo se adapta, ela pode iniciar como um projeto piloto, pode iniciar junto a uma atuação de uma escola que queira abordar aquele assunto, e ela tem alguém do público daquele lugar que esteja interessado em testar aquilo, mas é um processo. Quando a gente chega num lugar que tem uma escola modelo, aquele modelo ele está implantado há quantos anos? Você perguntou? Na escola que foi em Buenos Aires, ela falou que o modelo, mais de 15 anos, 18 anos, Ok. por aí. Tá. Ela falou. Então, pense aí, né? Isso aí são 15 anos. Você chegou lá já com 15 anos de implementação. Deve estar modelo mesmo, deve estar bonito. Então, a gente também tem escolas modelos. É um modelo diferente. Se isso é algo que chamou a atenção e interessou, o que eu digo sempre é, se um modelo lhe chamou a atenção e interessou, como é que eu faço isso acontecer aqui para testar, para ver se funciona dentro desse processo que eu tenho aqui, que eu estou olhando para ele? Existe algum lugar que eu possa fazer isso acontecer? E aí você inicia um projeto e começa, dentro dessa sua ideia, a ver se isso pode ser implementado. Mas lembrando sempre que não somos a mesma cultura. Estamos funcionando de uma outra forma. Tá? Obrigado. Obrigada, Alan. Sem contar assim, que a legislação é diferente, muitas vezes, de um país para outro, mas existem programas, né, que muitas vezes são escolhidos. Hoje existe uma legislação para todo um país, mas nós sabemos que cada escola, muitas vezes, aplica ou adota métodos e ferramentas, né, de aprendizagem, de estímulo à aprendizagem e de incentiva a participação dos alunos, a compreensão de algum tema, e isso, muitas vezes, é de forma diferente. Né? Eu entendo que é bastante pertinente que a gente busque modelos que são exitosos, mas eu acho que vai muito mesmo do que a doutora falou, de uma forma, compreender que os contextos são diferentes, as culturas, né? Entendi. De dia eles estudam as matérias comuns e durante a tarde assim, atividades esportivas, entendeu? Aquelas que se sobressaem melhor. Pois é, a gente lutando ainda pela universalização aí, né, do ensino, né, para que todos tenham acesso às creches, às escolas, e para que a gente consiga ampliar mais escolas de tempo integral, e eles já têm uma realidade um pouco diferente, né? Isso bem mais ampliado. Mas a gente vai avançar, eu espero que, pelo menos, nesse sentido de universalizar, de dar esse direito a todos. Né? Obrigada, Ayrton, pela sua participação. O Alisson é conselheiro tutelar de Fortaleza. O Alisson. E é muito assim, bacana, né? Porque vocês estão lidando com muitas situações que são diversas, que envolvem, né, às vezes, questões de violência, de falta, né, de direitos estabelecidos, né, assegurados, e com a violação desses direitos diretamente. Então, assim, bastante positivo vocês estarem envolvidos aí, participantes também aqui conosco. Obrigada. Bom dia a todos. Sou Alisson Mateus, conselheiro tutelar de Fortaleza na Regional 5. De antemão, parabenizo pela iniciativa, deputada. Doutora Fabiana, maravilhoso o assunto. Compartilhando com outro conselheiro ali que é um assunto que a gente estava precisando em relação às demandas que têm aparecido, principalmente no nosso colegiado atual. Até ano passado eu era professor de jiu-jitsu e eu identificava entre os meus alunos diversos casos, como o que a senhora citou em relação ao bullying, o cyberbullying. E logo que assumi no conselho, comecei a identificar também diversos casos como esse. Você citou algumas legislações que
tratam algum desses assuntos, inclusive eu já baixei, para que eu possa dar uma olhada. Isso. Aí tem uma específica do cyberbullying, né? Pronto, vou atrás. Mas a minha pergunta está especificamente sobre a atuação do Conselho Tutelar nesses casos, porque nós temos sido acionados pelas escolas em relação a demandas de cyberbullying de crianças que não querem mais ir à escola pelo que tem acontecido. Nós temos sido acionados por famílias e nós temos sido acionados até pelos próprios adolescentes. Isso, que para nós está sendo sensacional isso. E tem sido uma descoberta nova para o Conselho Tutelar, porque é um assunto novo e é um assunto que as próprias legislações são novas. Então, não é uma coisa de conhecimento amplo, por mais na era da tecnologia que nós estejamos, mais na era da informação que nós estejamos, não é um conhecimento que está disseminado. Então, com base num assunto que nós estudamos aqui, que foi palestrado aqui, como a senhora identificaria a postura do Conselho Tutelar direcionado nesses casos? Como o Conselho Tutelar deveria atuar? Porque entendo que há violação do direito. Então, se há violação, é papel fundamental que a atuação do conselheiro tutelar seja feita. Então, com base nisso, como a senhora enxergaria a atuação do conselheiro tutelar nesses casos de cyberbullying, em vista da escola, em vista da família e, principalmente, em vista das crianças e dos adolescentes? Bom, muitíssimo obrigada, Alice, pela sua presença, participação e por uma pergunta tão pertinente, porque o campo do conselheiro tutelar, ele não pensou nas questões de nenhum dos campos, né? A gente está agora começando a pensar como é que a gente insere a cultura digital dentro da atuação de todos esses profissionais que lidam diretamente com famílias e com suas crianças e adolescentes. A única forma que eu conheço, né, que tem sido eficiente ao longo dos anos, de se lidar com questões como o cyberbullying é a competência socioemocional. E eu explico já o que é isso. E, associado a isso, a gente precisa ter um conhecimento dessa legislação. Então, seria os conselhos tutelares terem um processo de aprendizado mesmo em relação a essa demanda do o que é o cyberbullying. A lei é do governo Dilma, então ela não é tão nova assim. Tá? Como é que a gente leva esse conhecimento e que papéis o Conselho pode atuar junto às famílias e às escolas para levar o conhecimento dessa lei, tanto para as famílias como para crianças e adolescentes. E aí eu recomendaria a formação, dentro desses espaços escolares, de grupos de competência socioemocional, onde ela pode lidar com as questões associadas ao cyberbullying. Ele é um comportamento de resolução de conflito, ou não resolução de conflito, né? De uma forma distorcida de resolver um conflito. Então, se eu não tenho uma forma de resolver um conflito e eu tenho um canal que vaza aquela minha vontade, aquela minha agressão, aquele meu desejo, aquela minha frustração, eu vou utilizá-lo. Né? Ele está disponível. Então, a gente precisa entender por que é esse o caminho. Então, a gente só tem como fazer isso em grupos de diálogos de competência socioemocional. Quando a gente faz isso com crianças e adolescentes, eles são rápidos. A tomada de decisão deles de vou transformar esse comportamento não demora como a do adulto, não. Ele é rápido. Ele compreende que agora existe uma outra forma de lidar com aquele conflito. Então, eu transformo aquilo rapidamente. Agora, como é que isso se encaixa dentro do papel de vocês? Eu me coloco à disposição para discutir e debater com vocês. Porque eu acho que isso é um plano que merece ser elaborado, né, merece ser sentado, discutido. Nós não vamos ter uma resposta pronta agora, porque o Conselho Tutelar existe a sua regulamentação, como é que funciona. Você falou, foi detectada a violação. E agora? Como é que a gente atua? Então, eu me ponho à disposição para conversar, debater, ajudar vocês até para eu compreender também como é que seria esse funcionamento, né? Mas a competência socioemocional tem que estar aí e o conhecimento da legislação também. Em virtude da sua resposta, eu também me coloco à disposição. Em vista do que você falou, eu vejo que
que não sei se na casa ou na Câmara dos Vereadores ainda existe uma comissão direcionada para isso, mas eu acho que algo voltado para trabalhar esse assunto em que toda a rede de sistema de garantia de direito fosse envolvida e que tivesse apoio de um instituto como que a senhora participa, eu acho que seria sensacional para que esse assunto fosse debatido. Mas, de antemão, obrigado pela resposta. Fica à disposição. Muito obrigada, Alain. Alisson, e a gente já tem aí, talvez, pauta para um próximo momento. Com certeza. Já temos... É bastante importante, né, ter esse entendimento, porque realmente eles estão inseridos num contexto e precisam de um suporte de informação, de conhecimento, para que, enfim, consigam fazer os direcionamentos adequados, corretos. O Tiago, né, também solicitou uma participação e eu acredito que vai ser a última. Os adolescentes precisaram, inclusive, sair, mas eu gostaria, Tiago, por favor, que você viesse e fizesse... Pode ser, Tiago. Pode pegar aí. Fala teu nome. Sou Tiago, da Secretaria de Educação de Caucaia. Lá eu faço a supervisão dos anos finais, né? São duas questões. A primeira eu coloco como pai, né? E aí depois como um profissional da educação, né? Sou pai do Benício, 1 ano e 7 meses, né? E nós tivemos a mãe dele também é pedagoga, eu sou pedagogo. Nós tivemos uma preocupação na educação dele de inserir ele em outras experiências que não fossem as telas. É bem verdade que a gente priorizou muito o contato com materiais estruturados e não estruturados, com livros, e a gente foi percebendo que ele tinha zero interesse por telas, né? Zero mesmo. Ele dava melhor com fone de ouvido, né, de escutar a música, escutava muito música com a gente, do que a própria tela. Mas, após à medida que ele foi crescendo, e principalmente uns 2 meses aqui, a gente começou a perceber, né, 6, 7 meses, 1 ano e 6 e 7 meses, né, que ele, a partir de o contato com outras crianças, né, sobrinhos da gente, o primo dele, e alguns vizinhos, ele passou a ver, né, os outros utilizando também a tela e a demonstrar esse interesse, né? Aí, hoje, ele já tem, né, uma certa... Ele já foca, algumas vezes está parado ali, a televisão, ele para e assiste um pouquinho, vez ou outra tem um vídeo que ele acha interessante e tal. E aí era como que, nessas relações, a gente vai... Eu não vou conseguir isolar o meu filho, né, de outras interações, e nem é interessante. Mas como que a gente vai, nesse processo que ele vai crescendo e amadurecendo, eu vou achar um meio termo do que seria, olha, o que você pode, o que você não pode, e até para uma criança de 1 ano e 7 meses, está falando. É um primeiro questionamento, né? A outra situação é porque nós somos chamados na escola para lidar com um caso de uma adolescente, aluna do 8º ano, que estava com um comportamento, né? Ela expressou, em alguns momentos, num grupo com alguns amigos, algumas tentativas de suicídio, né? E nós percebemos que, quando nós convidamos e aí eu fui chamado como secretaria para aconselhar, ajudar na escola nesse processo. Nós convidamos o pai para uma conversa inicial, e nós percebemos o pai um tanto bem alarmado, né? É lógico que é algo, mas assim um desconhecimento tanto das ações da adolescente, tanto em casa, na própria escola, e também o comportamento dela dentro das redes, até um desconhecimento dela do que seria... Foi dado um celular a ela de presente, mas sem nenhuma orientação, e a gente percebeu que há um choque, né, e aí, de forma geral, entre as gerações. E aí a pergunta vai nesse sentido, né? É comum essa das praças, né? O meu pai está aqui, eu quero estar aqui, né, realmente. E aí, como mediar, né, essas relações e essas fugas? O adolescente foge realmente do pai, né?
nesse conflito entre gerações que são diferentes, que estão em espaços diferentes e têm interesses diferentes nas redes. São esses dois questionamentos. Tá. Sua pergunta número 1, muito simples. A criança, apesar dela querer fazer o que as outras crianças estão fazendo, a essência do que é integrado nela vem da família básica. É isso que fica. Tá? Então, 0 a 2 anos é 0 tela. Se ela vai chegar na casa da avó e tem um primo mais velho que está utilizando, você não vai chegar lá e proibir a criança ou ir embora. Mas ela sabe que em casa ela não tem. O que a gente está fazendo é uma integração de valores básicos. Eu sei que o meu pai não quer, eu sei que a minha mãe não quer. Eu vou fazer na rua? Vou. Vou lidar com as consequências disso? Vou. Porque é isso que acontece a vida inteira, né? A minha mãe, quando eu era adolescente, disse, mãe, vou sair. Ela dizia, eu tenho olhos em todos os lugares. Coisa mais amedrontadora do mundo. E, por algum motivo, ela conseguia provar isso, entendeu? Acho que é porque cidade do interior, você realmente tem olhos em todos os lugares, que não é o dela, né? Os olheiros. Olheiros de plantão. O senso de comunidade, a gente perdeu muito isso. Tá? A ideia de que nós precisamos estar alinhados no nosso senso de comunidade e que o outro adulto também pode cuidar do meu filho. Como a gente também tem acesso à informação, o vizinho ao lado pode ser perigoso. A gente tem essa noção hoje em dia, né? E realmente pode ser perigoso. Mas eu também tenho que exercer uma capacidade de observar a realidade e escolher quem são as pessoas do meu núcleo de comunidade que eu acredito que possam cuidar também daquela criança. E todos têm que estar alinhados. Tá? Então, você pode dizer, Benício, lá em casa não tem. Ah, meu primo está assistindo. Então, é aqui na vovó que você vai assistir. E é só 20 minutos. Aí você vai estabelecer a sua regra. Mas lá em casa não tem. Por que não tem, pai? Porque eu acredito, a sua mãe acredita que não é bom para você. E a gente não precisa estender diálogo. Eu vejo os pais, hoje em dia, tentando fazer um debate com criança, sabe? Não, vamos sentar aqui para a gente estudar e filosofar acerca desse assunto? Ela não precisa disso ainda. Né? Na adolescência, a gente pode conversar mais. Mas, quando ela é pequenininha, a gente não acha que é bom para você. Tá bom? E aí você finca o pé na regra. Quando chega na casa do tio, se tem, a regra relaxa. Mas, quando chega em casa, a regra é mantida. Porque, lá na frente, ele vai lembrar, não é da casa do tio, não. Ele vai lembrar da casa original dele. E ele vai ter, na cabeça dele, o que vai monitorar o ser humano no senso dele de valor, de atuação no mundo, é o que veio dessa educação básica. A gente vai estar se comportando lá na frente, como adulto, com essa base integral. Eu tenho coisas em mim que eu descobri que era da minha avó. Não, a minha avó é que pensava assim. Às vezes, eu repito frases que ela disse, porque ela era um grande modelo para mim. Então, a gente vai ter um mundo para a criança copiar, vai, mas é sempre assegurando. Você sabe o que eu penso sobre isso. Fechou. E aí ele vai atuar naquele mundo sabendo o que o pai e a mãe pensam sobre isso. Tá? Aí, a parte dos adolescentes. Eu fiz o exemplo aqui, né? Todos os adolescentes dentro do TikTok, eu acho que tinham 2 ou 3 adultos que conheciam o aplicativo, a mídia. É isso que a gente está falando. É esse pai que chegou na escola, a ideia de que eu dei de presente. A gente não dá eletrônico de presente. A gente compra um aparelho para uma criança e ele é um aparelho da família. E a gente está cedendo aquele eletrônico para aquela criança, porque aquele aparelho... Gente, esse aparelho é caro. Você está dando um presente de R$ 1.900 ao seu filho? 1.900. É o mais barato que tem, né? A não ser que você compre um usado. Eu não posso dizer para o meu filho que eu estou dando um presente para ele de R$ 1.900 com 9 anos de idade, porque eu estou até tirando o valor do que significa trabalhar por aquele aparelho. Então, ele é um eletrônico que tem um fim, um objetivo, e ele pertence à família, está sendo cedido a você nesse momento para que você possa ter acesso às informações que você precisa. E aí, como fechar, né? O pai chega lá e se assusta. Vejo completamente. As escolas, os conselhos, quem atua junto com a família, precisa ter como a Secretaria Municipal de Educação aqui faz treinamento o ano inteiro, a Keisiane, a educadora que estava aqui, está lá no treinamento. A gente tem que fazer esse treinamento com as famílias. As escolas têm que ter, esse ano vai ter
4 palestras sobre educação para o mundo digital. A primeira, a gente vai abordar como acompanhar os filhos. A segunda, a gente vai abordar como nós vamos controlar os eletrônicos. Você pode fazer isso. Ela tem que fazer parte do currículo da escola. Os pais têm que se sentir apoiados, porque eles estão perdidos. Então, a escola pode entrar no calendário. O governo do Estado do Ceará, a SEDUC, criou o primeiro documento, e, se eu não me engano, é o primeiro Estado, olha como a gente é pioneiro nas coisas, o primeiro Estado a incluir isso oficialmente no currículo, que é Educação para a Cultura Digital. Isso está no novo currículo do ensino fundamental, da educação infantil e fundamental 1. Tá? O documento está lá, esperando o currículo ser criado. Agora, em abril, eu estou elaborando um curso pela plataforma online da SEDUC, junto com a célula de mediação, para que a gente comece a formar os educadores do Estado que estejam interessados no assunto, sobre como abordar isso nas escolas. Nós temos programas prontos. A própria Google tem a Google Educação, que é uma fundação, e ela tem um programa que são 20 lições de comportamento socioemocional dentro da escola. Ela vem escrita, até a carta aos pais já vem escrita, você só precisa fotocopiar. Então, a gente tem que acessar esses documentos, saber que eles existem, procurar os caminhos de utilizar, e o Instituto está aí para isso. Se tiver uma escola que diz assim, Fabiana, a gente quer começar lá um programa de educação para a cidadania digital, como é que eu faço? Liga para mim, a gente senta, eu elaboro com você, o programa está pronto, você instala. É fácil. Não é difícil instalar esses programas. O programa da Google vem até com videogame. São as ilhas da consciência. É belíssimo. Aliás, eu não consegui passar da segunda ilha, porque eu não sou muito treinada em jogo. Não consigo usar muito aquelas setinhas do computador, mas um adolescente passa aquilo muito rápido. Tem fases o jogo. Então, o eletrônico, o jogo, eles podem ser usados de forma saudável, à medida que eu estou ensinando a criança a se sentir segura dentro daquele campo. Mas, para os pais, tem que ser um projeto da escola. Nós vamos iniciar, são 4 ao ano, faz 2 sobre a educação para o mundo digital. Tá? Obrigada, Tiago, também por sua participação. Novamente, assim, muito grata, viu, doutora Fabiana, por sua contribuição, por todos, né, todo o conhecimento que foi trazido, os alertas. Eu acho que foi bastante rico para todos que participaram. Parabenizar o Instituto de Me Cuida pelo trabalho importante, relevante para todos nós e a parceria de vocês. E dizer, né, para todos vocês que o Instituto leva, desde palestras, peças teatrais, não é? Fala aí também um pouco. Nós temos uma linha de trabalho que se expandiu ao longo desses 5 anos, onde nós temos um formato. Né? Ela inicia, se for uma escola, uma instituição, a gente inicia com os colaboradores daquela instituição. Todo mundo, quem mais sabe da vida da criança é o porteiro. Ele tem que estar na palestra, gente. Né? A merendeira também. Tá? Então, é o corpo de trabalho inteiro da escola. Os educadores são as pessoas que mais correm, porque ele tem um grupo ali que eles são responsáveis. Então, eles estão ali na correria do conteúdo, de fazer lições e tal. E tem um grupo de outras pessoas que precisam estar com os olhos, né? E tem. Então, a gente primeiro faz esse trabalho com o corpo da escola inteiro, da instituição. Num segundo momento, a gente convida os pais. Aí, a gente faz com os pais, um momento de passe, de tirar a dúvida, de debate. Tem algumas escolas instaurando o dia da TI. Olha que interessante. Chama uma empresa, 2, 3 de TI, monta com os pais um dia, tragam os seus eletrônicos, que nós vamos ensinar a vocês como é que a gente controla o acesso do conteúdo dentro dos eletrônicos. Tem escola fazendo isso também. Tá? E aí, num terceiro momento, a gente inicia o trabalho de prevenção com as crianças. O nosso trabalho vai de 2 anos de idade até 18. E nós temos ainda a roda de conversa, internet e valores de vida, de 18 para cima. 2 até 5 anos é um tipo de teatro, que é o Nick e Gina. Isso tudo são livros, e o processo todo foi elaborado por mim e pela Sandra Lima, que é outra psicóloga. Aí nós temos o Tem Perigo no Ar, que é um outro livro, que também é uma peça de teatro,
que vai até os 10, 11 anos de idade. Dos 11 até os 15 anos de idade, nós temos a Oficina do Brincar, onde a gente ensina a capacidade reflexiva do uso seguro e saudável da internet. E de 15 para cima, nós fazemos a Internet Valores de Vida, que entra até as legislações. Eu falo sobre todas as leis, porque a gente tem que levar essa conscientização para as crianças que estão acessando a internet. Todos esses programas não têm custo. A gente só pede ajuda de transporte, que pode ser até uma carona. Tá? Então, novamente, parabenizando o Instituto de Me Cuida por esse trabalho, né, tão bonito e necessário, né, que eles fazem em apoio aí às nossas crianças e adolescentes. Agradecer a presença de todos vocês, né, dizer que a Comissão da Infância e Adolescência está à disposição para somar com os temas, com o apoio, né, que a gente sabe que é necessário para que a gente consiga, né, proteger mais, alertar mais e, de uma forma como um todo, a gente está mais atuante lá na ponta, lá nos municípios, como eles precisam. Agradecer os representantes dos Condicas que estão aqui, secretários, enfim, todos mesmo que estão participando conosco, quem nos assiste, né, se tiver alguma dúvida, se tiver alguma sugestão, a doutora Fabiana pode deixar o site ou o telefone também de contato. Eu não sei se alguém conseguiu captar aqui o último slide. Nós estamos em todas as mídias. Onde vocês entrarem e colocarem de Me Cuida, aparece. Nós estamos no Facebook, nós estamos no Instagram, no YouTube. O YouTube tem uma vastidão de vídeos, inclusive de vídeos que podem ser utilizados com adolescentes. Tá? E o nosso site é institutodemecuida.org. Muita gente procura .com. Lembre-se que a gente é terceiro setor, instituição sem fins lucrativos. Então, a gente não é empresa, não é .com, é .org, é organização. Tá? E .br. Dentro do site, existe lá, contato. Quando você enviar uma mensagem via o site, sou eu que recebo direto na minha caixa de e-mail. Tá? E, em qualquer mídia, se você envia uma mensagem, nós temos um comunicador que acessa aquela mensagem e envia diretamente para mim. Tá? Então, entre nas nossas redes. Quanto mais vocês seguirem, mais o trabalho é conhecido. Peçam para o Instituto, e até eu agradeço profundamente quem estava aqui pela primeira vez, que veio de municípios tão distantes. Eu fico muito, muito satisfeita, muito feliz que o Instituto possa levar a palavra até vocês. Muito obrigada pela presença. Eu também queria... eu acho que todo mundo foi possível fazer o registro, né, logo antes da palestra. Então, eu vou verificar com a Viena e com a doutora Fabiana se a gente consegue emitir um certificado, algo referente à palestra, se eles precisam, os conselheiros, ou uma declaração, algo nesse sentido, tá certo? A palestra vai estar disponível no canal do YouTube também da deputada Érica Amorim, né, quem quiser acessar, e as do ano passado também estão disponíveis lá no nosso canal. E qualquer dúvida, sugestão, nós estamos à disposição. Eu queria convidar todos aqui ao final para a gente fazer uma foto, um registro, né, e agradecendo novamente, pedindo aí a bênção de Deus pelo nosso restante de dia e semana. Muito obrigada. Nossa marca é mudar pra você se ver melhor. Aqui na TV Assembleia.